O Molinari foi preso, lá da treta Haluca. Vamos entender a situação inteira. É importante falar aqui que casos como esse foram feitos da forma correta. A Rebeca, em todos os problemas infelizes que ela teve, foi atrás da polícia e das autoridades competentes. Ela não saiu na internet fazendo dossiê falso com prova cortada contra o Molinari. Não. Pelo contrário, ela chegou nos advogados, chegou na polícia e fez o que tinha que fazer. Esse caso vai mostrar para nós a diferença de uma postura de uma vítima que realmente passou pelo que estava passando, como foi o caso da Rebeca, para alguém que quer usar uma pauta muito séria, como algumas influenciadoras que a gente viu recentemente aí. Tudo na vida tem limite. E a atitude dessas influenciadoras são, no mínimo, desrespeitosas e desumanas. Atitudes como a delas tiram a validade, em algum nível, de vítimas reais e vão aí fazer com que discurso de mulheres e pessoas que foram abusadas ou que foram perseguidas ou qualquer coisa desse tipo fiquem diminuídos. O que essas meninas fizeram no caso do Gin é um desserviço a todo mundo de modo geral. Inclusive, em algum nível, eu também passei por isso. Eu tendo sim a acreditar na palavra da vítima primeiro, eu tendo sim a ter esse viés mais preocupado com a vítima do que necessariamente com o que tá rolando. Mas, quando chegou a história da Rebeca pra mim, há um ano atrás, mais ou menos, meio ano atrás, um ano atrás, mais ou menos, eu desconfiei. Eu não achei que era verdade, eu não tenho nenhum orgulho de falar isso. Mas como a Rebeca tava de papo com o Haluca, a Rebeca tinha uma certa proximidade, o caso do Haluca era todo nebuloso, principalmente pra quem tava de fora, como eu, que na época não produzia conteúdo, não tinha ninguém de dentro, nada do tipo, eu fiquei um pouco receoso. E aí, claro, o tempo foi passando e a verdade se mostrou clara, né? Principalmente na questão de perseguição. A gente vai ver uns e-mails mais pra frente que são bem complicados. Já tá na hora de a gente, como produtor de conteúdo, amadurecer. Não dá pra usar mais estratégias como denúncia falsa, denúncia vazia, denúncia que não condiz com a realidade. Afinal de contas, quando situações como abuso e coisas e ataques genuínos acontecem, fica problemático para todo mundo, porque a gente fica desensibilizado e aí a gente acaba levando menos a sério do que deveria. A vítima real dessas questões acaba sendo prejudicada por ser desacreditada, pelo mau caratismo de outra pessoa. Esse não é um assunto leve, mas é um assunto necessário. Aqui eu quero demonstrar toda a minha solidariedade à Rebeca e também à ex-esposa do Victor Molinari por ter passado a barra que eles passaram. Gostaria também de agradecer aos nossos membros, Franz Anstenia, Cláudia Maria e Amanda Finkler. Não sei se você se lembra quem é a Rebeca, da treta Haluca, mas ela era a ruiva que ficou conhecida como Agente Tripla. Em alguns momentos ela ajudou Haluca, em outros momentos ela ajudou o Yanni, em outros momentos dessa treta ela estava ali puramente pela fofoca. O Molinari, Victor Molinari, por sua vez, é o ex-namorado da Rebeca. Cabelo preto, raspadinho dos lados, vai ter o Instagram dele aí. E ele é conhecido por basicamente ser um esquisito. Você olha na cara dele e dá pra perceber que ele não bate muito bem tico com teco não. O cara é biruleibe. E que não conseguiu ter fama mesmo tentando diversas vezes emplacar o conteúdo dele, chegando ao ponto até de encher o saco de criadores de conteúdo maiores, esperando que algum fosse esticar a mão. Há um tempo, a Rebeca abriu um BO contra o Molinari por abuso de incapaz, abuso sexual, algo nessa linha. E ela contou o próprio relato várias vezes na internet, mas, em específico, ela vai contar o relato dela aqui. Oi pessoal, tudo bem? Bom, eu conheci o Molinari na internet. Eu já sabia quem ele era, porque ele havia se aproximado de uma pessoa que era próxima a mim na época, e ele me seguiu no Instagram e no Twitter. Conversamos algumas vezes por DM, e ele sempre demonstrou ser uma pessoa com muitos bens, dinheiro, muito estudo, e disposto a ajudar essa pessoa que nós conhecíamos.
Diariamente ele postava stories atacando as pessoas envolvidas na treta Haluca, como se ele tivesse envolvido diretamente, mesmo não estando. Com isso, ele passou a ter a atenção de algumas pessoas, inclusive a minha, e nós passamos a conversar diariamente. Geralmente eu ignorava o que ele falava sobre bens e dinheiro e tudo mais, e ele aparentava ser uma pessoa muito bacana no dia a dia. Então, mesmo com essas mentiras, ele me dava um apoio muito bacana e a gente tinha uma relação muito legal no início. Na época da treta, quando nós estávamos fazendo o vídeo pro canal do Stott, eu precisava de ajuda para editar a minha parte do vídeo. E aí foi a primeira vez que eu me encontrei pessoalmente com ele, para que ele me ajudasse a editar esse vídeo. Eu me sentia muito confortável com ele, porque na época ele aparentava gostar das mesmas coisas que eu, e inclusive ele defendia as mesmas pautas que eu nas nossas conversas, o que mudou muito com o tempo. Sobre esse dia, eu não tenho muitas memórias do que aconteceu pela noite, e de tanto ele afirmar que algumas coisas aconteceram, eu passei a de fato acreditar que essas coisas aconteceram. Eu acordei sofrendo uma violência sexual e na hora eu não soube reagir, eu não soube o que fazer, eu não soube recusar, eu não soube pedir ajuda, eu realmente não soube o que fazer e eu comentei com poucas pessoas na época sobre isso. Eu cheguei a conversar com ele no dia seguinte, porque no mesmo dia eu fiquei estranha com ele na saída de onde a gente estava, porque eu não estava me sentindo confortável. Então, ele sabia que eu não estava me sentindo confortável e ele disse, inclusive, que sabia porque eu estava me sentindo assim, porque ele foi abusado na infância. Ele passou a dizer que eu namorava com ele e eu denunciei ele e depois eu continuei namorando com ele, o que não é verdade. Esse dia foi a primeira vez que eu encontrei com ele. Ele sabia de vulnerabilidades minhas e ele se aproveitou disso. Depois dele ter chorado, falando que passou pela situação de abuso na infância e sabia como eu estava me sentindo, eu, infelizmente, acreditei que ele não fez na maldade. E não era a intenção dele, que ele não sabia que eu não estava acordada. Só que hoje eu já sei que, na verdade, eu só não queria acreditar que ele tinha feito aquilo comigo, que eu tinha passado por aquela situação, que eu me permiti passar por aquela situação. Um dia, no meio de uma discussão, vendo todas as mentiras dele, eu voltei no assunto, como a gente já tinha voltado nesse assunto diversas vezes, e eu sempre deixei claro pra ele que eu não me senti confortável com aquilo que aconteceu, que eu tinha ficado muito chateada com a situação. Pouco depois, ele fez uma live expondo nossas conversas e expondo toda essa situação pra internet toda. E eu nunca quis isso. Não partiu de mim, não foi uma escolha minha levar isso pra internet. Durante essa live, eu fui pra delegacia pra denunciar a difamação. Só que quando eu cheguei lá, o delegado de plantão me explicou que eu tinha sido vítima de um crime sexual e que eu precisava ir à delegacia da mulher para explicar essa situação. Que não dava para simplesmente abrir um boletim de ocorrência de difamação, porque eu precisei explicar para ele o que tinha nessa live que ele estava fazendo, o que ele estava falando, o que ele estava expondo nas conversas. E quando eu falei que eram conversas que eu estava relatando ter passado por essa situação, ele me encaminhou para a delegacia da mulher. Indo até a delegacia da mulher, eu expliquei o que aconteceu, eu expliquei toda a história, só que no boletim de ocorrência, obviamente, eles só registraram a parte da violência sexual, né? E eles me encaminharam para o hospital da mulher para fazer os exames sexológicos e tudo mais. E nisso eu tive que reviver toda aquela situação. Então, aquele dia que eu não tinha digerido, que eu não tinha conseguido entender ainda, eu passei a reviver e senti tudo aquilo de novo. Senti aquele desconforto, aquela exposição, tudo de novo. Um tempo depois, eu descobri que ele tinha um vídeo não listado no canal dele do YouTube,
de maio de 2023, onde ele relatava ter sido acusado de estupro por uma influenciadora, antes mesmo de me conhecer. Então foi outra situação que ele expôs publicamente, que estava sendo acusado de um crime sexual e não havia nem registrado o boletim de ocorrência dessas duas situações. Depois disso, ele passou a inventar cada vez mais coisas na internet para ganhar atenção e crescer em cima de mentiras. Chegou um ponto que eu já não sabia mais o que fazer. Eu entrei em uma ligação com ele no Discord, expliquei tudo que eu tinha de provas de que eu não tinha relação alguma com as coisas que ele estava me acusando na época, e ele transferiu a responsabilidade para uma outra pessoa que eu não sei nem se existe. Depois disso, a gente passou horas conversando e eu acreditei nele mais uma vez. Foi mais ou menos nessa época que teve uma live com alguns influenciadores que eu, de certa forma, me senti forçada a participar. É muito complicado porque, além de ser tudo muito recente na época, eu ainda não tinha entendido 100% o que tinha acontecido e eu também não estava me sentindo confortável em estar naquela ligação. Ainda mais que ele estava me mandando mensagens me orientando do que eu deveria ou não falar. Pouco depois, iniciamos um relacionamento e hoje eu sei que era só uma forma de me silenciar e me manipular também. O primeiro passo dele foi me coagir para que eu não comparecesse na delegacia para prestar esclarecimentos em relação ao boletim de ocorrência aberto. Ele fez isso de forma direta e também com manipulações envolvendo suicídio. Ele dizia que o pai dele era envolvido com o tráfico de drogas, que ele era dono de biqueira e matador de aluguel. Um dia ele me mandou um print de conversa entre os dois, em que o pai dele dizia que tinha matado algumas pessoas e que mataria mais algumas. Nessa situação, eu não vi outra saída senão denunciar no Ministério Público para que abrissem um inquérito e investigassem essa situação, porque se tratava de homicídio. O inquérito policial foi aberto e durante a investigação identificaram que, na verdade, o pai dele também era ameaçado por ele e que ele não tinha envolvimento com tráfico de drogas e condutas afins. Hoje ele diz que eu abri um BO de falsa acusação contra o pai dele e que ele não tem contato com o pai, sendo que o print de conversa era entre os dois e no final de semana que eu encontrei com ele pela primeira vez, ele estava na casa do pai. E isso pode ser comprovado porque ele postou diversas fotos com o pai nas redes sociais. O nosso relacionamento era extremamente conturbado e durante o relacionamento a minha autoestima e a minha segurança foram embora. Eu passei a me sentir cada vez mais deprimida e cada vez mais vulnerável. Ele me dizia diariamente que caso alguma coisa acontecesse com ele, eu sumiria. Ele sempre deu a entender que tinha arma, tinha acesso à arma, e as mentiras dele aumentavam cada vez mais. Eu só não conseguia sair dessa situação. Para justificar a falta de dinheiro, já que ele era multimilionário e tinha várias empresas, ele passou a inventar uma narrativa de que estava em um divórcio litigioso e que todas as contas bancárias dele haviam sido bloqueadas por causa dessa situação. Ele dizia que ela gastava milhares de reais no cartão corporativo da empresa dele e que ele arcava com esses custos. Ele sempre dizia que ela não queria o divórcio porque era muito conveniente para ela, que ela se sentia confortável, já que o divórcio valia milhões de reais. Só que, na verdade, essa ex-esposa dele estava tentando se divorciar dele há muito tempo. Ela mesma foi atrás de advogado, pagou tudo sozinha e a advogada estava tentando contato com ele. Ela queria se desvincular totalmente dele. Ela vivenciou um relacionamento totalmente tóxico e muito abusivo. Ela sofria violência psicológica e agressões verbais diariamente. Como eles moravam juntos, a situação era muito pior. Ele passou a andar com canivete na cintura e chegou a atear fogo em objetos na casa deles. Ela só conseguiu sair desse relacionamento quando a mãe dele disse que ele estava fazendo com ela o que ele já tinha feito com a outra ex dele e ajudou ela a sair da casa deles. Enquanto ele estava comigo, ele sempre xingava muito essa menina, dizia que queria bater nela e até mesmo matá-la. Eu acho que se eu sair de casa hoje, eu com certeza perco o meu réu primário. Eu tô à beira de ir ali na porra do Parque Shopping Barueri e pegar a minha ex no trampo dela, arrastar ela pro banheiro e dar uns 5 safanão na cara dela, mano. Aí, ou eu termino o trabalho ou eu vou preso, com certeza. Que mina filha da puta! Porque do jeito que ela é vagabunda, se passa, se eu desse tapa na cara dela, ia pedir mais, ia tirar a roupa, aquela vadia. Não, irmão, você não tá entendendo. Você não tá entendendo o estágio que eu tô hoje, velho. Você não tá...
Ah! Eu acho que pelo bem do planeta Terra é bom eu não sair da minha casa nos próximos 7 dias. Um mês ou um ano. Como que um ser humano consegue ser tão filho da p... O pior é que se eu tô tendo um ataque de ansiedade, ao mesmo tempo uma crise de pânico, o meu corpo tá totalmente tremendo, formigando, meu coração tá uns 180 e eu só consigo pensar em chutar aquela filha da p... E aquela vagabunda ainda teve a cara de pau de falar que não tem tempo. Ela não tem, ela é ocupada demais. Ela não tem tempo. É ela que responde mais de 12 mil e-mails por dia. É ela realmente que tá ocupada. Aquela filha da p... Mas aí, pra pedir pra eu comer ela. Ela tem tempo. Mano, eu não tô bem, não. Eu não sei. Eu não sei, eu não tô bem. Eu não posso ficar em sociedade. Não pode, não. Eu não. Mano. Mano! Ela gastou 4 meses atrás. 4 meses atrás, ela pegou a porra do cartão corporativo e gastou 48 mil. 48 mil reais! E eu fui ver a fatura agora há pouco. E eu paguei. Eu quero morrer! Paguei meu ovo, né? Porque a porra da contabilidade paga sozinho essa merda. Porque eu não tenho acesso a porra nenhuma mais. Irmão, eu vou ter um AVC, eu vou ter uma síncope. De hoje eu não passo, apenas. Então, olha, foi muito bom te conhecer, foi muito bom a gente conversar, assim, sobre a vida de vez em quando. Filha da... Um dia ele saiu da minha casa falando que ia matar ela, ia voltar, me matar e depois se matar. Pouco tempo depois disso, eu passei a entender melhor o que eu tava vivenciando. Eu decidi que na próxima vez que eu me sentisse violada ou agredida, eu ia me desvincular dele. Dia 18 de outubro de 2023, ele me disse uma coisa do tipo: ainda bem que você desistiu de psicologia, ainda bem que você largou psicologia, porque você seria uma péssima psicóloga. E foi aí que eu decidi que eu não ia me sentir diminuída até profissionalmente. Eu parei de responder ele no dia, e no dia seguinte eu pedi para que ele mandasse um Uber Flash para minha casa, para que ele recolhesse as coisas dele que estavam por lá. Toda vez que ele ia na minha casa, ele esquecia alguma coisa de propósito para ter um motivo para voltar lá depois. Dessa vez, como ele sabia que eu estava me afastando dele, ele deixou a carteira com todos os documentos e cartões. E foi nesse dia que eu encerrei o meu relacionamento com ele. E conversando com a ex-esposa dele, eu descobri mais mentiras e toda a situação que ela tinha vivenciado. Depois disso, eu entrei em contato com ele somente uma única vez, no dia 28 de novembro de 2023, porque a ex-esposa dele e a advogada dela estavam tentando contato com ele, mas ele não estava respondendo, e ele parou de receber mensagens no número dele. Só que ele tinha um outro número, e eu tinha acesso a esse outro número. Eu passei a informação de que ela estava tentando contato com ele, e só assim ele finalmente assinou o divórcio. Sobre o boletim de ocorrência que eu tinha aberto, eu não compareci na delegacia para prestar esclarecimentos devido à coação dele. Um dia, ele me disse que ele ia na delegacia se entregar porque ele estava cansado de como isso estava afetando a vida dele, que ele preferia fazer isso. No dia 10 de dezembro de 2023, ele entrou em contato comigo, dizendo que tinha sido intimado a prestar esclarecimentos na delegacia no dia 15 de janeiro de 2024. Nesse dia, ele disse que se preocupava muito comigo e que sentia minha falta. Ele tentou me manipular de novo, mas ele não conseguiu. Eu disse que eu não sentia a falta dele, que ele mentiu muito pra mim e tentou me manipular em muitos momentos, que eu duvidei de mim mesma e que eu perdi a confiança em mim. Ele disse que bom que não sente falta dele e que pena que se sentiu assim. E aí ele começou a dizer que seria preso. Quando ele começou esse tipo de assunto, eu falei que era pra ele passar o meu contato pro advogado dele, que o advogado dele me contatasse caso precisasse. E assim nós encerramos o nosso contato. No mesmo dia, ele passou a contatar vários influenciadores, falando que ele ia ser preso e que ele precisava de socorro, para que essas pessoas fizessem lives e vídeos sobre o assunto. Felizmente, eu recebi essas informações e eu cortei contato com ele. Quando os influenciadores ignoraram ele, ele passou a me perseguir e me ameaçar, tentando me coagir a remover a denúncia inicial. Eu cortei todas as vias de contato com ele. Todas as redes sociais estavam fechadas, ele não tinha como me contatar de forma alguma porque as minhas DMs todas eram fechadas e eu bloqueei ele em todas as redes sociais também. Além disso, eu bloqueei todos os e-mails que eu sabia que ele tinha, para que ele não pudesse compartilhar nada comigo pelo Google Drive ou então me mandar qualquer e-mail.
Mesmo assim, ele criou diversos e-mails e seguiu com as ameaças. Em janeiro de 2024, uma medida protetiva foi expedida devido a essas ameaças que eu recebi. E há evidências suficientes de que ele é o autor desses e-mails. Não restam dúvidas sobre a autoria. Por um tempo, ele também continuou com essa perseguição nos spaces do Twitter, falando abertamente sobre mim, invalidando tudo que eu já havia relatado anteriormente. Em novembro desse ano, ele postou um vídeo no canal dele me citando indiretamente. No fim do vídeo, ele colocou áudios editados e fora de contexto com prints de um posicionamento que eu publiquei no meu Twitter. 2 dias depois, ele privou esse vídeo, repostou e colocou uma descrição onde ele fala diretamente comigo, novamente violando a medida protetiva deferida. Por esse motivo, eu ajuizei uma ação civil que inicialmente tramitou sem segredo de justiça, onde uma decisão foi proferida em desfavor dele, para que ele removesse o vídeo da plataforma. Nos últimos dias, ele também publicou no Twitter dele que ele quebraria a medida protetiva. Sobre o posicionamento que eu tinha publicado no Twitter, foi removido porque ele foi publicado mediante coação. E isso foi comprovado com as conversas do WhatsApp do dia, onde ele claramente estava me coagindo a publicar um posicionamento que hoje ele enxerga como se fosse uma retratação de uma suposta falsa acusação, o que não aconteceu. Na verdade, no meu posicionamento, eu relatei novamente o crime de agressão sexual que eu sofri. Em nenhum momento eu disse ser uma falsa acusação. Eu sempre relatei exatamente o que aconteceu, como aconteceu, e novamente isso não partiu de mim. Infelizmente, é uma situação que foi exposta por ele e que eu precisei falar em diversos momentos, mesmo não querendo falar sobre o assunto. Agora eu finalmente posso ter um pouco de paz, eu me sinto mais protegida. Foi um ano extremamente difícil para mim e para a ex-esposa dele, porque ela sente muito medo, assim como eu, do que ele pode fazer, do que ele pode falar e do que ele pode inventar sobre nós. Eu fico muito feliz que hoje a justiça está sendo feita e que eu posso vir aqui, com muita dor e força, falar minha história e o que eu passei. Porque graças à justiça que privou a liberdade dele, eu tô aqui, eu tô viva. Mas eu sei que muitas mulheres não estão. E por essas mulheres que não podem compartilhar a história delas, eu compartilho a minha. As minhas redes sociais vão continuar privadas. Eu não tenho intenção alguma de ser uma figura pública. E eu também pretendo nunca mais comentar publicamente sobre esse assunto. Eu decidi fornecer esse relato para um único canal, para que outras mulheres possam ver que há justiça, há um caminho a ser seguido e que esse tipo de relacionamento tem saída. O Molinari deu uma bela de uma surtada e começou a enviar vários e-mails, mensagens, ligações, tudo quanto é esse tipo de coisa pra Rebeca. De novo, ele é muito esquisito. A maioria dessas mensagens tinha tom de ameaça, velada ou não, e as mais leves eram do tipo, você é uma vagabunda, e as mais pesadas eram, quando tu aparecer na delegacia vai tomar bala. A Rebeca então vai pra delegacia dia 29/12 de 2023 e dessa vez vai abrir um boletim de ocorrência por violência doméstica e ameaça. Esse BO gerou uma medida protetiva, que foi o que efetivamente fez com que ele fosse preso. Enquanto a Rebeca estava em medida protetiva, o Molinari continuou enviando várias mensagens para ela. E-mails, mensagens privadas, de contas diferenciadas, e não só para ela. Mandou mensagens também para Amanda Finkler, chegou a ameaçar de não vai ter Amanda, não vai ter Sense que vai te salvar, chegou a falar algumas coisas nesse nível. Basicamente ameaçou a Rebeca de morte, a Amanda de morte diversas vezes. Que ela vai militar no cemitério e que ou para de me seguir ou eu dou um tiro na sua testa, continua com a denúncia e você vai sumir do mapa, enfim. É muita coisa muito pesada aqui. Além dos que já apareceram na tela, os e-mails do Molinari principalmente, eu venho aqui dar um destaque a esses aqui específicos, onde ele fala como vai fazer, detalhando como que vai comprar uma arma e dar um tiro na Rebeca. A descrição ela é feita de uma forma tão fria e tão distante para alguém que
ele já teve do lado como parceira, como amiga, enfim, que o seja, em um lugar que um dia já houve afeto, em um dia já houve carinho. E o cara faz isso, manda essas mensagens de forma tão fria, de forma tão desalmada. É um bagulho tão emocionalmente distante que chegou a me incomodar. Eu só consigo imaginar como a Rebeca ficou ao ler isso, assim. É difícil pra mim colocar isso em perspectiva. Esse aqui também foi um soco no meu estômago. Ver uma vítima que conseguiu ir à polícia, mesmo com toda a vergonha que tem quando a pessoa chega, mesmo com toda a pressão social, mesmo sendo ameaçada, mesmo passando por tudo, ela foi lá. E aí quando ela consegue chegar lá e lidar com tudo, ele vai lá e ameaça ela mais vezes ainda, deixando a mina mais insegura, deixando a mina pior do que ela tá. A questão aqui é que é muito difícil ver uma mina que realmente conseguiu ir atrás dos direitos dela e buscar os direitos dela continuar a ser ameaçada pelo perpetuador da violência, né? Então, uma bosta. Nossa, bem bosta. A questão é muito simples. Depois de várias ameaças de morte para uma mulher que um dia já se amou, é onde a gente vai ver a importância de leis como a que tá contra o feminicídio. Nenhuma mina, nenhuma pessoa, ninguém merece passar esse tipo de coisa. Eu entendo que depois de alguns casos recentes, nós fiquemos descrentes, com uma pulga atrás da orelha, com uma orelha em pé, em confiar na palavra da vítima de cara. É óbvio, é nítido. Principalmente vindo das fontes que recentemente veio. Mas a Rebeca não foi o único caso que o Molinari fez isso. Ele fez isso também com uma outra mulher. Ele tinha um relacionamento com a ex-esposa dele, que pediu para não ser colocado em público. E eu não farei isso, só citarei que ele tem uma ex-esposa. E ela disse que ele fez as mesmas coisas com ela. Então, é absurdo. Por ela não ser conhecida na internet, não vou falar muito sobre, mas são relatos que são muito difíceis de ouvir. Para qualquer pessoa que tem um mínimo de coração. O Molinari foi preso efetivamente porque ele descumpriu a ordem restritiva nessa terça-feira. E eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. Eu fico muito feliz de ver um filho da puta maluco preso. Finalmente a gente tá vendo alguma coisa de verdade acontecendo pros caras que fazem esse tipo de coisa. Novamente, venho aqui colocar toda a minha solidariedade a Rebeca e a ex-esposa do Molinari, e para qualquer um que esteja vendo isso, que tenha sido vítima de algum tipo de violência, abuso ou qualquer coisa desse tipo. Busque os seus direitos. Vá na polícia. Tente fazer o máximo que você consegue. Eu sei que não é todo mundo que tem como, tem gente que está preso em situações muito complexas de violência patrimonial também, mas assim, todo o meu apoio, na verdade, às pessoas que estão numa situação dessa, e eu espero, e eu torço, e eu rogo, na verdade, que todos vocês consigam sair disso. É isso, gente. Até o próximo vídeo.